Senhores senadores, senadoras, meus companheiros da história, meus irmãos brasileiros e brasileiras que acompanham a TV Senado e a Rádio Senado. Estamos diante de um dos maiores escândalos contra aposentados, pensionistas, viúvas e órfãos da história do nosso país. Desde o dia em que esta casa teve a coragem de implantar uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, fruto de uma articulação, iniciamos um trabalho árduo e incansável e os fatos já demonstram. Não era exagero, não era teoria, é uma realidade brutal que machuca a todo um país. Senhores e senhoras, foram desviados 6,3 bilhões de reais de aposentados, pensionistas, pessoas muitas vezes em cima de uma cama e que dependem de dinheiro, o pouco que recebem, para sobreviverem. Mais de 4 milhões de brasileiros foram lesados. E apenas depois dessa CPMI, pela primeira vez, a Polícia Federal prendeu envolvidos, a Justiça já bloqueou 2,8 bilhões em bens e começamos a arrancar a máscara de uma organização criminosa que perpassou governos, corrompeu servidores públicos e que envergonha a história dos brasileiros. Antes do nosso trabalho, ninguém tinha sido preso, nenhum patrimônio bloqueado. A CPMI deu luz, deu transparência e por isso hoje temos 2 pessoas na cadeia, os principais cérebros de toda essa organização, que só estão atrás das grades, porque este parlamento deu voz à verdade. E o que descobrimos? Que o dinheiro dos aposentados virou Ferraris, jatinhos, joias, mansões, carros de luxo e até réplicas de veículos de Fórmula 1. Enquanto isso, aposentados que trabalharam 30, 40 anos choram porque falta dinheiro para o remédio. Esse é o contraste. De um lado, aposentados lesados, do outro, mansões e advogados milionários. E não foi pouco. Só a Conafer desviou 680 milhões de reais, segundo as investigações da Controladoria Geral da União. A CONTAG, bilhões de reais ao longo da história. O Sindinap inflou seus números e passou a abocanhar centenas de milhões, mesmo sem autorização da maioria esmagadora dos associados. O relatório da Controladoria da União foi claro: 97,6% dos descontos foram ilegais. Repito, quase todos. E para piorar, o golpe chegou ao absurdo de ressuscitar mortos. Sim, senhores, centenas de aposentados que já faleceram foram revividos em cadastros para autorizar descontos. Uma senhora, falecida há 5 anos, apareceu como nova afiliada. Apenas para citar a vocês o exemplo de como essas pessoas trabalham. Um outro, falecido há 20 anos, teria dado autorização. É roubo no contra-cheque do povo, é deboche contra a memória das famílias. Outro caso, uma idosa enganada com um áudio forjado, onde colocaram a voz dizendo sim a um desconto que nunca autorizou. Uma fraude dentro da fraude. E não paramos aqui não, senhores. Milhares receberam ligações de telemarketing ameaçadoras, dizendo que se não aderissem a falsos planos, perderiam a aposentadoria. Ameaçaram viúvas, pressionaram deficientes, enganaram os brasileiros mais frágeis. Aposentado não é banco, viúva não é cofre, órfão não é caixa eletrônico. E em meio a tudo isso, nós tivemos coragem. A CPMI já decretou prisões em flagrante por falso testemunho. Quando alguém mentiu diante de nós, a decisão foi firme. O senhor está preso em nome dos aposentados, das viúvas e dos órfãos do Brasil. E assim será. Doa quem doer. Aqui, numa comissão parlamentar de inquérito que se preza pela seriedade e transparência, quem mente paga o preço. Mas o que estamos enfrentando, senador Cajuru? Decisões monocráticas tentam travar a verdade. Um juiz sozinho
não pode calar quase 600 deputados e senadores eleitos pelo povo, mas infelizmente tem sido assim. Quando o Supremo impede convocações, não é o parlamento que perde, é o aposentado que perde, é o povo que perde, é o Brasil que fica sem respostas. Este caso mostrou como os relacionamentos perigosos aqui em Brasília, políticos, advogados, autoridades em festas, viagens, lanchas, blindam criminosos. Não basta ter provas, não basta investigar, é preciso romper esse círculo de proteção, de blindagem contra criminosos que desviaram bilhões do povo brasileiro. Este caso que nós estamos investigando mostrou claramente que quem está aplaudindo as decisões que soltam presos e concedem habeas corpus não é a população brasileira, são os corruptos, são os que roubam bilhões, que estão hoje dando sorriso e debochando da justiça brasileira. O governo também não está isento. O INSS foi avisado, a CGU alertou e nada foi feito. Ministros foram omissos de um governo para o outro. O resultado, mais de 7 milhões de beneficiários atingidos ao longo da última década. Senhoras e senhores senadores e senadoras, este não é apenas um escândalo de contabilidade, é um crime contra a dignidade nacional. É roubo no prato do idoso, é roubo na farmácia da viúva, é roubo no caderno do órfão. Quem rouba aposentado, rouba o Brasil. Outro dia em Minas, uma senhora me pegou pelo braço chorando, dizendo: senador, trabalhei 35 anos, perdi meu marido, vivo de pensão e mesmo assim tiraram dinheiro da minha conta por vários anos. Foram os parentes que, ao perceberem o escândalo que hoje ganha cara na transmissão de uma CPMI, é que alertaram e verificaram, senador Zequinha Marinho, que a senhora estava sendo roubada sem saber. E, igual a ela, milhões de brasileiros foram roubados sem ter a menor noção do que estava acontecendo, senador Arnes. E nós escolhemos o lado. De um lado, aposentados, viúvas e órfãos. Do outro, mansões, jatinhos, advogados milionários. No meio, a nossa CPMI, da qual eu tenho a responsabilidade de ser o presidente em nome dos brasileiros. E nós já escolhemos. Nós ficamos com o povo. Não haverá blindagem, não haverá pizza, é cadeia para quem saqueou os brasileiros. Nós vamos até o fim, eu repito, nós vamos até o fim. Aposentado não é número, é gente, é história, é Brasil. E quem rouba o Brasil vai pagar e vai pagar caro. No que depender do nosso trabalho, em conjunto com o Supremo Tribunal Federal, que muitas vezes critico, por conta das decisões que mantêm silêncio em corruptos que roubaram dinheiro brasileiro. Mas também preciso elogiar quando as investigações são feitas com seriedade, com imparcialidade, com decisões. As últimas operações que temos acompanhado têm mostrado claramente a cara absurda desse escândalo que mancha a história dos brasileiros. E nós, parlamentares eleitos pelo povo, nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, não podemos ter medo, temos que ser firmes, corajosos em dar respostas àqueles que foram roubados, que trabalharam uma vida inteira e que hoje sabem exatamente o que o dinheiro que custou tanto na vida deles se transformou. Em um dos casos, senador Jacques Wagner, um rapaz de 35 anos de idade, nunca contribuiu para a Previdência. Nunca teve uma carteira assinada, montou uma associação falsa, conseguiu desviar mais de R$1 bilhão juntamente com 2 comparsas. Senhores, é um momento muito triste da nossa história, mas momentos tristes servem para nos fazer melhores. É um momento em que o Brasil confia em nós. Para que os senhores tenham uma ideia, as transmissões da comissão chegam a ter 800 mil visualizações ao mesmo tempo. 800 mil pessoas acompanhando o trabalho dessa casa. E eu digo mais uma vez aos senhores, nós não blindaremos ninguém, nós vamos até o fim para dar uma resposta e colocar os responsáveis na cadeia e mostrar ao Brasil que a justiça existe,
que existe um parlamento preocupado em trabalhar, em ser honesto com a população, resgatar a confiança das pessoas no voto ao nosso trabalho. Eu agradeço a Deus, aquele Criador de todas as coisas, por ter me preparado nos 7 anos em que sou senador para esse dia, para que a gente possa dizer a todos os brasileiros e brasileiras: confiem na justiça, confiem no nosso trabalho, e dizer às novas gerações que a corrupção, esse mal que machuca tanto o nosso país, precisa e será combatido com força e com firmeza para o futuro do nosso país. Agradeço aos senadores que têm participado, às senadoras que têm estado conosco até 3 horas, 4 horas da manhã. O esforço que estamos fazendo não será em vão. O povo brasileiro saberá reconhecer o nosso trabalho, o nosso esforço, e as gerações futuras, nós temos certeza, eu tenho muita confiança, nos verão como corajosos que enfrentaram o mal que insiste em macular a alma do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, pela gentileza.